Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência ao tema atividades agropecuárias no Brasil. Mais precisamente, vamos estar discutindo as características e transformações das estruturas produtivas. Temos 3 atividades, uma vai estar discutindo sobre a estrutura fundiária brasileira, uma segunda sobre o aumento da produtividade, ou seja, discutindo a produtividade agrícola, e a terceira atividade, o agronegócio. Acompanhem comigo a atividade número 1. Mais precisamente, eu quero que os senhores observem comigo esse gráfico de forma inicial da estrutura fundiária brasileira e nos mostra o seguinte. Bem, aqui tem o lado esquerdo mostrando a estrutura fundiária brasileira, mais precisamente os estabelecimentos rurais, a distribuição deles. Quantas propriedades eu tenho com menos de 10 hectares, quantas propriedades eu tenho entre 10 a 100 hectares, quantas propriedades, o percentual de 100 a 1.000 e quantas eu tenho mais de 1.000. E do lado direito eu tenho quanto que isso representa do meu espaço agrícola nacional. Bem, do lado esquerdo, vocês vão observar comigo que a grande maioria dos estabelecimentos estão com a estrutura entre 10 hectares a menos de 100. 53,6% dos estabelecimentos rurais no país estão entre 10 e menos de 100. 31,6% com menos de 10. 13,2% entre 100 a 1.000. E apenas 1,6% dos estabelecimentos rurais tem mais de 1.000 hectares. Só que esse 1,6%, certo? Equivale a quase metade da área ocupada do nosso espaço agrícola nacional. Diz assim, então, a pergunta, a afirmação, o trabalho que nós vamos fazer. Os gráficos revelam que tem 5 afirmativas, uma correta, 4 incorretas. A primeira, os gráficos revelam pequena quantidade de propriedades com até 100 hectares. Não, não é pequena, é a grande maioria. Está errado. B, grande quantidade de propriedades com mais de 1.000 alqueires. Não tem muitas propriedades, apenas 1,6%. Também está errado. Letra C, que é a nossa resposta correta. Grande quantidade de propriedades com até 100 hectares. Só não esqueça o hectare, HA, alqueires, geralmente a abreviação vem ALQ, alqueires, HA, hectare. Não se esqueçam que eu preciso de 2,4 hectares para ter um alqueire de terra. Um alqueire é igual a 2,42 hectares, certo? Letra C, grande quantidade de propriedades com até 100 hectares, correspondendo às menores parcelas da área ocupada. Sim, certo? Ou seja, tem muita terra na mão de pouca gente. E tem pouca terra na mão de muita gente. Correspondendo às menores parcelas de área ocupada, o que significa uma distribuição desigual da terra, correta? Letra D. O que está errado? Pequena quantidade de propriedades entre 100 a 1.000 hectares, não é muito, ocupando a maior parcela da área. Não existe uma pequena quantidade de 100 a 1.000 hectares, certo? Vocês estão vendo o quê? Que de 100 a 1.000 é 36% das propriedades. 13,2%. Pequena quantidade, certo? Ocupando a maior parcela da área. Não é a maior parcela da área, porque eles ocupam 36,2%, a maior parcela é 43,8%, com propriedades com mais de 1.000 hectares. Está errado. Letra E, pequena quantidade de propriedades com mais de 1.000 hectares, sim, correspondendo à menor parcela de área ocupada, não, pelo contrário, ocupa a maior parcela de área ocupada, ou seja, a letra correta é a resposta que está na letra C. Questão de número 2 diz assim: a produção de grãos no Brasil, na safra 2009-2010, será recorde, 147,10 milhões de toneladas, superando em 8,8% o volume produzido na safra 2008-2009. A área plantada na safra 2009-2010 é de 47,33 milhões de hectares, 0,7% menor que a cultivada na safra 2008-2009. O aumento de produção de grãos em área menor indica um aumento de produtividade, em função dos seguintes fatores. Quais são os fatores? Então tem a letra A, B, C e D, uma correta, 3 incorretas. Letra A,
Uso de sementes geneticamente modificados, sim. Baixa utilização de insumos agrícolas, não. Gente, esse aumento da produtividade está diretamente ligado com o quê? Com o aumento da utilização de agrotóxico. Esse é um aumento muito intenso do uso de agrotóxico, além do que também ficamos muito na mão de quando utilizamos sementes modificadas, ficamos também refém das empresas que produzem essas sementes modificadas e, consequentemente, fazem o quê? Você fica atrelado a ela para comprar esses insumos, certo? Ela vende a semente e também te obriga a comprar os insumos, trabalhando com a precificação que lhe agrada. A letra A está errada. Letra B, uso de sementes de melhor qualidade, sim. Maior utilização de insumos agrícolas, sim, de maquinário. Mão de obra predominantemente assalariada, sim. Eu uso intensivo do solo, sim. Letra C e D, por que estão incorretas? Uso de sementes de melhor qualidade, sim. Maior utilização de insumos agrícolas, sim, de maquinário. Mão de obra predominantemente familiar, não. Mão de obra predominantemente assalariada. E uso extensivo do solo, não, uso intensivo do solo. Tá? A letra C está incorreta. Letra D, uso de sementes geneticamente modificadas, sim. Maior utilização de insumos agrícolas e de maquinário, sim. Mão de obra predominantemente familiar, não. Mão de obra assalariada. Letra D também está incorreta. Então a resposta correta é a letra B. Vamos lá. Questão de número 3 diz assim: agronegócio, também chamado de agrobusiness, é o conjunto de negócios relacionados a toda a cadeia produtiva da agricultura e da pecuária. O aprimoramento do agronegócio barateou o custo dos alimentos e deu à população um poder de consumo de escala maior, mas também trouxe vários problemas, principalmente ligados a questões ambientais e sociais, além do que, rapidamente, me perdoem, a pessoal come mais, engorda mais e nós temos problemas de saúde. Ingere mais esses alimentos com modificações genéticas, temos mais, provavelmente, problemas de saúde. E o aumento dessa produção, acabamos de discutir, traz prejuízos para a natureza, mas esse não é o tema da pergunta. Vamos lá. Cite 3 importantes produtos do agronegócio brasileiro. Vamos lá? Soja, café, cana-de-açúcar, laranja, carne e outros, certo? B. Mencione 2 problemas ambientais e 2 problemas sociais gerados por essa atividade econômica. Não está falando só de. Não abordou aqui problema de saúde. Problemas ambientais: desmatamento provocado pela expansão agrícola em biomas brasileiros, como o do Cerrado e o Amazônico, diminuição da biodiversidade, poluição hídrica em razão do uso intenso de agrotóxicos. Problemas sociais: desemprego no campo em razão da expansão da mecanização agrícola, conflitos de terra entre empresas produtoras e os poceiros, concentração de terra na mão de grandes empresas. E foi o tema inicial que nós discutimos o que hoje? Atividades agropecuárias no Brasil, e discutimos que 53,6% das propriedades têm entre 10 a menos de 100 hectares. 1,6% das propriedades só tem mais de 1.000 hectares. Só que elas ocupam o quê? Elas ocupam 43,8% das terras do espaço agrícola nacional. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.